Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. No caso, mais uma aula da série Agenda Positiva. Tal como as outras aulas dessa série, essa aula exige uma leitura prévia do material didático que já está disponibilizado desde a nossa aula passada na descrição, no caso da videoaula, como também está na descrição dessa videoaula. Se quiser conferir, o material didático dessa aula é o de nome MD005.docx. Bem, como nós já dissemos em outras aulas dessa série, nós mostraremos o outro lado das notícias que a imprensa divulga. Como ponto de partida para essa aula, nós vamos discutir uma questão que caiu na parte de Ciências Humanas do Enem de 2017. Uma questão que de alguma forma era ligada ao tema da violência. Depois disso, nós discutiremos cada um dos textos do material didático dessa aula. Bem, sobre a questão que vamos discutir, era mais especificamente sobre intolerância. Segue um quadro. Enem 2017. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. A posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava: A. Ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. B. Desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre nações. C. Morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. D. Execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. E. Lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. Por quê? Porque o assassinato de milhões de judeus pelos nazistas durante a Segunda Grande Guerra foi considerado um crime de genocídio, desses que na época nem se percebeu que se estava cometendo. Os nazistas se consideravam membros de uma raça superior e por isso se deram ao direito de exterminar as, segundo eles, raças inferiores. Com isso, a ONU promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos para garantir vários direitos, entre os quais o direito à vida e liberdade independente de raça, etnia ou seja lá o que for. Bem, no caso trata-se de uma questão muito mais da disciplina de História. Mas nós comentamos essa questão aqui para nós vermos um ato de violência que fez parte das ações do homem durante a Segunda Guerra Mundial. A guerra acabou, é verdade, mas a violência continua em grande escala na humanidade. Agora vamos analisar o primeiro texto do nosso material didático. Trata-se de uma reflexão do cronista Rafael Montes sobre de onde vem a violência que tanto nos assusta. O primeiro parágrafo já chega mostrando uma coisa curiosa. A violência assusta, na verdade. Por trás disso, existe um fetiche muito sedutor que colabora com isso. Segue um quadro. O fetiche da violência de Rafael Montes. Esse texto fala de um caráter ambivalente da violência, que ao mesmo tempo que é algo repugnante e negativo, tem um caráter sedutor. Vamos começar pelo primeiro parágrafo. Reparem que as palavras que estão destacadas em vermelho contribuem para uma ideia muito fatalista do assunto abordado, enquanto que o parágrafo também usa palavras do campo semântico oposto, que destacamos em verde. Esse caráter ambíguo da violência é reforçado pela manutenção temática do primeiro período do parágrafo seguinte.
Então, uma vez que entendemos o fetiche da violência como essa fascinação que o ser humano tem pela violência, vemos que esse segundo parágrafo se encerra com exemplos de como isso acontece, bem como o parágrafo seguinte expande essa exemplificação. Mais adiante, no sexto parágrafo, temos uma explicação para o fetiche da violência. Ver a desgraça dos outros nos consola e, de algum modo, nos traz alívio. É como se o pensamento fosse: ao acontecer com o outro, possivelmente não acontecerá comigo. Como contraponto, a palestrante Frances Larson fala sobre a decapitação. O texto, no oitavo parágrafo, dá dois exemplos de tipos de violência que surgiram com o advento da internet. No caso, o cyberbullying e o revenge porn, que ganham força a partir do momento em que recebem visualizações, cuja explicação é dada, mais uma vez, por Frances Larson. As fotos compartilhadas e os vídeos assistidos já aconteceram. Estão distantes em nível temporal e espacial de quem assiste a eles, o que dá ao usuário uma sensação de distanciamento. Aquilo já aconteceu e não tem nada a ver comigo. Eu posso clicar no link, ninguém vai saber que eu cliquei, estou livre de julgamentos morais e éticos. No parágrafo seguinte, o autor dá exemplo de dois casos de violência que foram cometidos por influência da internet. Essa ideia é retomada no parágrafo seguinte, a conclusão, dizendo que a impunidade predomina, o que encerra o texto. É horrível, mas é a nossa natureza. Então esse texto nos faz refletir sobre como, de alguma forma, nós somos responsáveis pela violência. No momento em que nós compartilhamos vídeos de desgraça pela internet, e por que não dizer, no momento em que nós comentamos com um amigo, que barato aquela cena de do filme de ontem. E eu digo isso porque já fui assim nos meus tempos de infância e adolescência. Eu adorava filmes de terror, filmes de ação, filmes de bang bang. E já tinha o fetiche pela violência quando eu assistia desenhos animados pela televisão. Então, por mais que eu diga isso, não pensem que eu sou por demais inocente, porque eu já tive fascínio por cenas violentas. E aí entra o nosso segundo texto a ser analisado. O próprio título já chama atenção com um erro gramatical de sintaxe. Nós é um pronome plural, que tem um referente, no caso pistoleiro, no singular. Que figura de linguagem é essa? Ponto para quem responder. Sinapse de número. Quem quiser conferir a matéria é a nossa videoaula de número 31, que pode ser acessada pelo link acima. Ocorreu uma concordância com um termo ausente na frase. O certo não seria ou eu o pistoleiro, ou nós os pistoleiros. Então ocorreu um erro de concordância que, é claro, foi proposital. Qual é a explicação que nós podemos dar para isso? Acompanhe minha linha de raciocínio. Esse conto narra uma cena típica de um filme de faroeste. Um filme cheio de violência. Então se trata de um único pistoleiro e uma plateia. Uma plateia que pode ser composta tanto por pessoas numa sala de cinema, quanto por pessoas que estejam assistindo esse filme em casa. E cada uma dessas pessoas se sente como se fosse o próprio pistoleiro. Muitos especialistas concordam que se você está assistindo um filme como esse, o teu desgaste é o mesmo que você teria se a cena fosse real. Porque quem está assistindo o filme se identifica com o personagem. E esse personagem morre no final. E é isso mesmo que acontece com quem assiste um filme desse tipo. Morre de alguma maneira. Agora vamos ao terceiro texto. Trata-se de uma tira de quadrinhos da personagem Mafalda. Uma personagem que luta pela paz e que se rebela com o estado de violência do mundo. Nessa tirinha, a mãe critica que ela esteja vendo uma cena de amor. E a mãe então dá para a filha um conto de fada que esse contém, no caso, uma cena de violência. E a Mafalda reflete. Para qualquer idade, um beijo é muito melhor do que um crime. Então, o que a tira mostra é o quanto o próprio conteúdo
de tudo que a criança lê ou assiste é tão inadequado quanto aquilo que a censura veta. O quarto texto é uma entrevista dada pela escritora e filósofa Viviane Mosé. Perguntam a ela, por que tudo nos parece tão ruim? Ela relaciona ao modelo de discurso vigente, que se nós formos seguir pelo texto 1, tem a ver com a propagação da violência que a mídia como um todo faz. Embora ela, a Viviane Mosé, tenha uma visão relacionada à crise particular de cada um. E coloca que a inteligência nos dias de hoje está velha, ou melhor, ultrapassada para o mundo em rede. Podemos apontar aí os exemplos de violência propagada pela internet que foram apontados no nosso primeiro texto. Ela coloca que aí está entrando uma geração que vai gerar novos fluxos para a sociedade. É hora de recriar o mundo, como ela disse. E o texto 5 é uma coletânea de 2 fotos que fazem parte de uma mesma série intitulada Bala Perdida, da fotógrafa Ana Kahn. Uma série criada, segundo ela, a partir de uma manchete de jornal do ano de 2002, que dizia que a cada 6 dias uma pessoa morria vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Então a ideia dela foi tirar foto dos locais onde essas pessoas morreram, mas no momento em que esses locais estivessem desertos, à noite, de madrugada. Assim, os cenários vazios dariam a ideia da ausência dessa pessoa, ou de uma solidão. E esse vazio, de fato, é sentido quando nós vemos essas fotos. Na série, o título de cada foto é o nome da pessoa que morreu. E a legenda também contém esse nome, bem como a idade em que essa pessoa morreu, em que bairro estava e o que estava fazendo no momento da morte. A ideia da fotógrafa era causar comoção, um sentimento quase que diametralmente oposto ao que os desenhos animados e filmes causam em quem assiste, diante de cenas de violência. Um sentimento que, como diz o texto 1, é de alegria, fetiche, satisfação. Essa aula foi a terceira da série Agenda Positiva. Nossa próxima aula será em homenagem ao Dia dos Pais. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas aulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós saibamos onde nós estamos errando, que é uma coisa muito importante para nós. É sabendo onde nós estamos errando que nós melhoraremos cada dia mais. O nosso canal está buscando maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através do Google+, seja através da nossa fanpage do Facebook. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Nós aqui do Aprenda a Língua Portuguesa temos a missão de melhorar cada vez mais, e para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, nós convidamos você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que faça isso. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.